Bom dia, meu povo. Como vocês amanheceram hoje, já agradecer a Deus, porque eu já estou aqui, ó, na luta, a máquina aqui, o tanquinho aqui batendo a roupa. Dona de casa já amanhece o dia na ativa, fazendo as suas tarefas diárias. Então, e agradecendo a Deus por estarmos aqui, pelo privilégio que Ele está nos concedendo de aqui estarmos. Então, aqui eu vou para outra parte, enquanto o tanquinho está ali batendo, vou aqui para as vasilhas, lavar as vasilhas. Pois é, gente, vamos agradecer a Deus, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele entregou o seu único filho para que morresse morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas para isso temos que nos mantermos firmes, alicerçados na rocha, nessa rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que façamos seja para louvor e glória do Senhor. Porque só Ele é digno de louvor e de glória. A sua palavra, ela permanece viva e eficaz. E Ele nos deu um ultimato. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo e batizado. Batizado nas águas, depois em o batismo com o Espírito Santo. E enquanto aqui tivermos, vamos semear a semente do Evangelho. Porque Jesus está voltando. Muitos estão dispersos. Não vai ser diferente do tempo de Noé. Noé estava lá todo dia falando do dilúvio, falando do arrependimento, mas o povo dizia que ele era louco, que ele estava louco, não sabia o que dizia. E ele continuou fazendo a sua tarefa, da qual Deus lhe incumbiu. Olha, passei assim, 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 e assim ele fez. Chegou-se o tempo de colocar todos os animais do qual Deus, o Senhor disse que era para ser colocado, e ali ele colocou todos os animais do qual o Senhor disse, casal por casal, para que eles depois viessem, multiplicassem. E assim cumpriu-se ali a palavra que Jó pregou e o povo não queria ouvir, não ouvia, mas escarnecia dele. Chegou o grande dilúvio e as águas começaram a cair. Quando vieram perceber que Noé falava a verdade, já era tarde. As águas já estavam cobrindo tudo, não tinham mais salvação. Mas tinha um detalhe. Quando todos entraram na arca, Deus selou a porta por fora. Ninguém abria, ninguém entrava, ninguém saía mais de lá. Mas quantas pessoas salvaram-se? De uma imensidão de gente que tinha no mundo, que já existia uma multidão grande, somente 8 pessoas salvaram. Só Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então observe que o povo não quer ouvir. O povo não quer ouvir a palavra do Senhor. O povo vive disperso. O povo quer saber de diversão. Vamos arrepender-nos daquilo que tenhamos feito, que tenha abominado o Senhor, que tenha entristecido o coração do Senhor. Tire o tempo para que você possa fazer a reflexão, meditar na palavra do Senhor. É leitura, oração e ação. Nós temos os missionários que estão aí nos campos semeando a semente do Evangelho e muitos são mortos. Nós temos países que não é permitido entrar a palavra do Senhor, mas no tempo do Senhor ela chegará lá, quer o homem queira, quer o homem não queira, ela chega lá, porque o Senhor, Ele faz o mover, Ele abre as portas, Ele abre os cadeados.
Assim como ele soltou, mandou o anjo lá quando Pedro estava preso, que ia morrer. O que o Senhor fez? As mulheres estavam lá em oração. Elas não estavam lá se divertindo, elas estavam em oração por Pedro. E o anjo entrou no presídio, tirou Pedro e ficou todo... Ninguém viu, os soldados não viram. E Pedro estava acorrentado. Eram muitos portões de ferro para passar. Se não fosse algo sobrenatural, Pedro não saía dali, não. Se não fosse a mão do Senhor, Pedro seria morto. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Pedro. Pedro, quando ele foi chamado para ser discípulo, ele era um homem que ele não acreditava. Ele estava vendo, mas não acreditava. A fé dele, ele não tinha fé, era muito pouca. Mas o Senhor disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a esse monte, sai, e ele sai. E ali, Pedro foi tirado daquele presídio pelo Senhor. Então vê o poder da oração, mas um grupo estava orando por Pedro. Assim temos nós que orar por essas nações, orar por esse povo que está disperso, orar por essas ovelhas que estão perdidas nos campos, cheias de feridas, cheias de chagas. Vamos orar para que ela venha, para que seja restaurada as suas feridas. Fazer assim como o pastor que estava com as 100 ovelhas, levou para o aprisco, conferiu, faltou uma. O que ele fez? Deixou elas lá e foi atrás da perdida. E achou, curou suas feridas, colocou no ombro e levou para um lugar seguro. Assim é o Senhor conosco. Ele nos tirou lá do lamaçal, do fundo do poço, sarou nossas feridas e nos trouxe para o aprisco. Ele nos trouxe para um lugar seguro. Mas temos que permanecer em obediência, no cumprimento da palavra, obedecendo os mandamentos, para que não venhamos perder a nossa coroa. Porque o mundo está cheio de coisas que são muito belas aos nossos olhos, mas é a condenação da nossa alma. Vigiemos para que não sejamos pegos em tentação, para que não caiamos em tentação, para que nós não venhamos perder a nossa coroa que já está reservada, ela está guardada para aqueles que perseverar até o fim. Vivemos dias maus e mais dias maus virão, porque tem que se cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então vigia, desperta tu que dormes, porque essa palavra também ela vem primeiro para mim, porque eu também ainda estou incluída nesse contexto. Nós não somos santos, nós estamos em busca dessa santificação. Santo só Deus, que morreu por nós sem nem cometer nenhum delito. Vigiemos, povo. Desperta, para que tu não seja pego nu, mas não nu dessa veste, nu da veste espiritual. Que você venha fazer uma reflexão, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais da palavra do Senhor, para conhecer mais daquele que morreu por mim e por você. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos. Quando você compartilha, você está sendo um semeador da palavra de salvação. Se Deus me permitir, amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus nos abençoe.